Imagine um país perdendo população ao invés de crescê-la. Bom, esse é o caso da China. Este gráfico apresenta as taxas de natalidade e mortalidade da China ao longo dos últimos anos. Durante a maior parte desse período, as taxas de natalidade permaneceram consistentemente altas. No entanto, em 2022, houve uma virada significativa quando o número de mortes superou os nascimentos, resultando em um declínio populacional pela primeira vez em 6 décadas. Por que isso é tão importante? Bem, a China é reconhecida como uma potência industrial global, em grande parte devido à sua vasta população. Cerca de 30% da produção econômica do país deriva da indústria manufatureira. Apesar da perda de quase 1 milhão de pessoas em 2022, a população da China ainda está em torno de impressionantes 1,4 bilhão de habitantes, quase mantendo seu auge. No entanto, as projeções indicam uma possível redução pela metade até o final do século. Ao longo dos anos, as políticas de crescimento e governamentais da China moldaram as tendências de sua população de forma significativa. Atualmente, a China busca reverter esse declínio para estabilizar sua população. No entanto, o desafio é formidável e pode ser tarde demais para corrigir totalmente a situação. Na década de 1950, durante a era de Mao Tse-tung, a China enfrentou uma das fomes mais devastadoras da história, resultando na perda de 30 milhões de vidas. Esse desastre provocou um aumento acentuado nas taxas de mortalidade e uma subsequente queda na taxa de natalidade, levando ao declínio populacional. No entanto, após tais crises, geralmente ocorre um boom de nascimentos, amplificado pelos avanços na saúde global que reduziram a mortalidade infantil. Como resultado, as famílias chinesas passaram a ter, em média, 6 filhos, levando o governo a reconhecer a necessidade de intervenção. O governo introduziu a política mais tarde, mais tempo, menos. Basicamente, mais tarde casamentos, intervalos mais longos entre os nascimentos e menos filhos. Embora as taxas de natalidade tenham diminuído, permaneceram acima do desejado. Em 1980, a China implementou a política extrema do filho único, com medidas rigorosas, como campanhas de esterilização, inserção de DIU e abortos induzidos. Apesar das controvérsias e preocupações com os direitos humanos em torno dessas políticas, elas conseguiram efetivamente conter o crescimento populacional. No entanto, a China logo percebeu as consequências não planejadas dessas medidas rigorosas. Manter uma população requer uma taxa de fertilidade de 2,1 filhos por casal a longo prazo para garantir a reposição populacional. No entanto, a taxa de fertilidade da China permaneceu abaixo desse limiar por mais de 3 décadas. Em resposta, a China suavizou sua política do filho único em 2016, e após um breve experimento com uma política de 3 filhos, permitiu às famílias a procriação irrestrita em 2021. No entanto, essas mudanças políticas não trouxeram os resultados desejados. Um grande obstáculo é a estrutura familiar única resultante da política do filho único, caracterizada por um modelo de 4-2-1, com 4 avós, 2 pais e 1 filho. Isso coloca uma pressão enorme sobre os filhos únicos para cuidarem de familiares idosos, complicando a decisão de ter vários filhos, especialmente em meio ao aumento de custo de vida. Em resumo, a dinâmica populacional da China reflete uma interação complexa de eventos históricos, políticas governamentais e estruturas sociais, apresentando desafios significativos para sua trajetória demográfica futura. Resultados recentes de pesquisas indicam que mais da metade dos jovens estão hesitantes em ter mais de um filho, devido às pressões financeiras e profissionais. Apesar de várias iniciativas, como subsídios em dinheiro, licenças maternas prolongadas e auxílio para despesas de creche, a maioria dessas medidas não conseguiu resolver a questão central: os custos exorbitantes e o compromisso vitalício associado à criação dos filhos. Quantificar o valor da paternidade é desafiador, pois envolve muito mais do que considerações monetárias. Entretanto, a crise populacional da China vai além do simples ato de ter filhos. Envolve o delicado equilíbrio entre gerações. Ao examinar as pirâmides populacionais, é possível identificar padrões distintos entre as nações. Por exemplo, países como Quênia, que estão experimentando um rápido crescimento populacional, apresentam bases amplas, representando um grande número de jovens, e topos estreitos, indicando uma população idosa menor. Por outro lado, nações como as Filipinas, com taxas de crescimento mais lentas, mantêm formas triangulares com disparidades menos marcantes entre os grupos etários. A pirâmide populacional da China conta uma história diferente, caracterizada por uma base estreita, indicativa do declínio nas taxas de natalidade, e por um topo substancial composto por uma população idosa em crescimento. Embora melhorias na saúde e nos padrões de vida contribuam para uma expectativa de vida mais longa, as baixas taxas de fertilidade sustentadas agravam o processo de envelhecimento populacional. Até 2050, prevê-se que a pirâmide populacional da China se incline ainda mais em direção a uma população idosa, sobrecarregando a força de trabalho e apresentando desafios sem precedentes.
Esse foi o vídeo de hoje sobre o crescimento populacional da China. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.